Uma tarde que era para ser de diversão em família terminou em tragédia. A mãe de duas gêmeas tinha ido assistir o jogo de beisebol das filhas, mas acabou voltando sozinha um pouco antes para casa. Quando o marido e as filhas voltaram para casa, encontraram ela brutalmente assassinada. Inicialmente, aquele crime não fazia sentido nenhum. A mulher era super querida por todos e não tinha inimigos. Só que a investigação acabou descobrindo que o seu marido era envolvido com coisas não muito corretas e que por isso ele tinha muitos desafetos. Será que a sua esposa foi vítima de uma vingança dos inimigos do marido? Pode até parecer que essa teoria faça sentido, mas o que os policiais descobriram na investigação virou tudo de cabeça para baixo. Se prepara que essa história tem um monte de reviravolta e até hoje ninguém sabe direito o que aconteceu. Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidades, essas coisas bem bizarras e doidas, por favor, não se esquece de se inscrever aqui no canal, já deixa seu like se você gosta desse tipo de conteúdo e comenta aí e compartilha com todo mundo. Falou? E bora pro vídeo! Hoje nós vamos lá para o Texas, nos Estados Unidos, mais precisamente para um bairro de classe alta chamado River Oaks. O Texas é a terra do petróleo lá na América, e muitos dos empresários milionários da indústria petrolífera moram em mansões lá em River Oaks. Mas antes de qualquer coisa, vamos apresentar os personagens principais da história de hoje. Conheçam o casal Bob e Doris Angleton. Os dois se conheceram numa festa de um amigo em comum em 1979 e foi paixão à primeira vista. Só que tinha um problema. Os dois já eram casados com outras pessoas. Mas a Doris estava completamente apaixonada por aquele homem meio misterioso, de poucas palavras, e ele tinha uma presença imponente nos ambientes, também era super confiante. Os dois acabaram se divorciando dos seus parceiros para poder ficar juntos. 3 anos depois, em 1982, eles se casaram e compraram uma mansão em River Oaks. E em 1985, eles tiveram filhas gêmeas, chamadas Ellie e Nick. A família vivia uma vida muito boa, tinha tudo do bom e do melhor, né? A Doris acabou virando uma socialite conhecida na cidade, sempre envolvida ali nos círculos da High Society e tinha muitos amigos. Já o Bob era um cara bem mais reservado, não tinha amigos, a não ser os seus parceiros de negócio, e ele se mantinha bem afastado dessa galera rica. Ele quase nunca ia nos eventos e era completamente o oposto da esposa, né? Que adorava participar dessas coisas. Bob parecia ser um homem de negócios muito bem sucedido. Ele era dono de um clube de tênis e também de um campo de golfe, além de outras propriedades que ele alugava. Mas o que ninguém ali do círculo da High Society sabia era que seus negócios eram somente fachada. A sua riqueza mesmo vinha de negócios ilegais. Vai vendo. Ele era dono de uma rede de apostas esportivas clandestinas. Lá nos Estados Unidos, cada estado tem a sua liberdade para fazer suas próprias leis. Assim como tem locais que é legal qualquer tipo de aposta, como Las Vegas. No Texas, apostas esportivas eram ilegais naquela época. Foi estimado que ele ganhava no mínimo 2 milhões de dólares por ano. Se atualizarmos esse valor para a inflação de hoje em dia e transformar para real, era como se ele fizesse 40 milhões de reais por ano, olha só. E para conseguir operar uma rede desse tamanho, já dá para imaginar que ele tinha que lidar com uma galera que não era muito do bem, né? Literalmente o submundo do crime. E tudo parecia estar indo às mil maravilhas, mas como diz aquele ditado, as aparências enganam. Em 1997, lá nos primórdios da internet, a Doris começou a frequentar as salas de bate-papo da AOL. E quem aí também amava entrar nessas salas de bate-papo? Eu particularmente adorava. O meu era da UOL. E eu acabei de entregar o quão velho eu sou, né? Se você nunca ouviu esse barulho... Você não tem ideia do que eu tô falando. Mas voltando, porque o Bob trabalhava muito e tinha que viajar sempre. Ele passava dias e dias longe de casa. E a Doris começou a ficar meio solitária. Foi aí que ela descobriu essas salas de bate-papo online e acabou conhecendo um cara que se dizia ser um corretor de bolsa de valores em Nova York. E parece que ela se envolveu tanto e tão rápido com esse cara que em menos de um ano ela já tava pedindo divórcio do Bob. Dá pra imaginar que aquela notícia pegou o Bob de calça curta, né? Ele não conseguia entender e fez de tudo para que ela mudasse de ideia. Ofereceu fazer terapia de casal, comprava flores para ela, deixava recadinho na casa, propôs que eles viajassem de férias só os dois para tentar se reconectar mesmo. Ele até sugeriu que daria mais espaço a ela, que se ela quisesse ir no final de semana viajar com as amigas e tal, tava tudo ok. Só que o tiro saiu pela culatra porque foi num desses finais de semana que ela saiu para viajar sozinha e ela combinou de se encontrar com esse homem de Nova York. E isso aí selou o caixão do casamento, porque a Doris se apaixonou
apaixonou perdidamente por esse homem. Então, em fevereiro de 1997, ela entrou com a papelada do divórcio oficialmente. E finalmente o Bob se deu por vencido. E por incrível que pareça, ele até levou todo esse processo do divórcio super bem, muito bem mesmo. Bem até demais pro meu gosto. Ele concordou com as coisas que ela pediu na separação, além de dividir uma quantia de cerca de 3 milhões de dólares que tinha num cofre, em um banco. Durante o processo, os dois também concordaram de continuar morando na mesma casa. Tudo isso para tentar manter mais normal a vida das filhas gêmeas, que nessa época tinham 12 anos. Embora eles estivessem passando por esse turbilhão, as coisas pareciam estar ok. Só que tudo ia mudar no dia 16 de abril, quando o Bob e as meninas voltaram de um jogo de softball, que é bem parecido com o beisebol tradicional mesmo. Eram mais ou menos 9h30 da noite, quando o Bob foi subir na entrada ali para chegar na garagem da casa, só que o farol do carro iluminou a porta dos fundos e ele viu que a porta estava aberta. E mais estranho ainda, o cachorro que eles tinham não veio correndo assim que eles chegaram. E nem estava na grama, como ele geralmente ficava também. O Bob, então, resolveu gritar de onde ele estava. Doris, tá tudo bem? Você tá aí? Mas como ele não recebeu nenhuma resposta e ele não queria sair dali porque ele estava com as filhas no carro, ele resolveu ligar para a polícia para pedir orientação e ajuda do que ele deveria fazer. As primeiras viaturas não demoraram para chegar e eles encontraram o Bob em pé do lado do carro, com as gêmeas ainda sentadas no banco de trás. Os policiais sacaram suas armas e foram entrando cuidadosamente na casa. Eles entraram num pequeno corredor que dava direto na cozinha. E a primeira coisa que eles notaram foi a grande quantidade de cartuchos de bala espalhados no chão. E assim que eles avançaram um pouco mais, eles deram de cara com o corpo da Doris caído no chão, no meio de uma poça de sangue. Ela tinha levado vários tiros que atingiram a sua lateral e também as costas, o que indica que ela estava provavelmente tentando fugir do ataque. Durante as investigações foi encontrado 13 cartuchos de bala, o que indica que ou o assassino parou para recarregar a arma ou 2 armas foram usadas. E se 2 armas foram usadas, também tinha a possibilidade que tinham 2 assassinos. E a partir daí as coisas só foram ficando cada vez mais estranhas. Depois da autópsia, eles descobriram que foi usado um tipo de munição especial, algo que é conhecido como projétil explosivo. Quando eles são disparados e entram na vítima, eles meio que se desintegram, tornando impossível o exame de balística para identificar a arma que foi utilizada no crime. Olha só. Além disso, a casa estava intocada. Nenhum sinal de que tinha sido um roubo, até porque a coleção de joias todas da Doris estava lá intacta. Nenhum objeto de valor foi levado da casa. Além disso, o alarme da casa, que tinha sensores na porta, também não foi disparado. A primeira conclusão que os investigadores chegaram era que aquele crime tinha sido feito por assassinos profissionais, que era uma morte por encomenda e o alvo era a Doris mesmo. Como é padrão nesse tipo de caso, o primeiro suspeito era o marido, Bob. Ele foi levado para a delegacia para depor, mas ele tinha um álibi forte pro horário do crime. Ele era o treinador de softball do time das filhas e ele estava com elas na hora do assassinato, jogando o jogo lá num campeonato. Mas mesmo assim, os policiais pediram para ele contar o que ele fez naquele dia e os horários naquela tarde. Ele começou explicando que saiu de casa umas 7 e pouco para ir pro campo com as meninas porque o jogo começava às 7h45 da noite. O time estava aquecendo quando a Doris chegou com o seu carro e apareceu lá na arquibancada. Nessa hora, as meninas brincaram com a mãe falando que ela estava usando uma blusa muito feia. E como eles não moravam muito longe do campo, a mãe resolveu voltar para casa para trocar a blusa. O Bob então pediu para ela trazer um taco de beisebol que as meninas tinham esquecido no quintal quando ela voltasse. Só que como ela estava demorando muito para voltar, o Bob resolveu ligar para casa, mas ela não atendeu. Foi nessa hora que ele ficou bem preocupado, mas não tinha muito o que ele fazer porque ele precisava estar lá no jogo e se concentrar até o final. Foi aí que os policiais perguntaram para ele o que o Bob achava dessa história, o que poderia ter acontecido e quem ia ter algum motivo para matar ou encomendar a morte da esposa dele. E aí ele responde com uma voz meio embargada: eu tenho algumas suspeitas. Ele então pediu para os policiais desligarem o gravador no interrogatório e contou para os policiais que ele era envolvido com máfia das apostas esportivas. E o motivo dele ter pedido para os policiais pararem de gravar a entrevista é porque ele ia contar uma outra bomba para eles. Vai vendo. Ele contou que nos últimos anos trabalhava como informante para o departamento de polícia, que lida com crime organizado. Ele tinha feito um acordo onde ele dedurava outros donos de agências de aposta ilegal e ajudava a polícia a prender e fechar
fechar essas outras agências. Tudo isso enquanto ele mesmo continuava com a sua própria agência, sem ser importunado pelos federais. Esperto, né? Ele então disse que suspeitava que algum concorrente deve ter descoberto que ele estava trabalhando com a polícia e mandou matar a esposa dele como vingança. Aquela notícia toda deixou os investigadores de queixo caído. Então eles entraram em contato com a delegacia contra o crime organizado e os policiais confirmaram a história do Bob. Ele realmente estava fazendo um papel de X9 para eles, e os policiais também informaram que o Bob não era muito bem visto entre os outros donos de agências de aposta, além dele já ter recebido ameaças de morte antes. Mas o mais bizarro é que essas ameaças de morte não tinham vindo de um concorrente do Bob. Quem na verdade ameaçou ele foi o próprio irmão mais velho dele, o Roger Angleton. Os dois irmãos eram unha e carne e sempre foram muito unidos, tanto que antes deles morarem no Texas, os dois foram sócios num restaurante na Flórida. Infelizmente o negócio não deu certo, eles tiveram que fechar. Então os dois se mudaram juntos pro Texas. E lá eles seguiram caminhos diferentes. Enquanto o Roger virou um corretor imobiliário, o Bob começou a trabalhar com compra e venda de carros usados. E não demorou muito quando o Bob se enfiou no mundo das apostas esportivas e começou a fazer, uma grana boa. Nessa época o Roger estava em dificuldade financeira, então o Bob resolveu contratar o seu irmão para trabalhar com ele na agência. O problema era que, embora o Bob pagasse um bom salário pro irmão, o Roger sabia quanto que o irmão estava fazendo e começou a reclamar com ele porque queria receber uma fatia maior daquele bolo, né? Os dois começaram a se desentender cada vez mais, até que o Bob decidiu demitir o Roger. Depois dessa, a relação entre os dois azedou de vez. Mas se você acha que o Roger ia aceitar essa demissão numa boa, botar o rabinho entre as pernas e ir embora, você tá enganado. O Roger começou a tentar extorquir $200 mil do irmão. Ele ameaçou o Bob dizendo que se ele não conseguisse a grana, ele ia contar para os policiais dos negócios ilegais do Bob. E pior ainda, ele ameaçou contar na Receita Federal também. Lá nos Estados Unidos, fraudar ou não pagar impostos é um crime federal e da prisão braba. Como o Bob já estava trabalhando como informante da polícia, ele se sentiu seguro em relação à ameaça e não pagou nada. Até que ele recebeu uma carta escrita à mão pelo Roger, dizendo que se ele não recebesse os $200 mil até tal data, o Bob ia pagar caro por isso. E ainda escreveu: "Eu vou me vingar de você de uma maneira que vai te marcar pro resto da sua vida." Os policiais começaram a investigar o Roger como um possível assassino da Doris. Eles também descobriram que o Roger estava com problemas sérios de saúde e que também estava super viciado em opioides, que são remédios de tarja preta para dores. Eles descobriram que ele tinha sido preso por estar roubando remédios de uma farmácia e que a audiência com o juiz era no mesmo dia que a Doris foi assassinada. Só que o Roger não apareceu na audiência e estava sumido desde então. Estranho, né? Nessa época, o Roger estava morando em outra cidade, mas suas transações no cartão de crédito mostravam que ele fez várias viagens até Houston nas semanas que antecederam o crime. Será que ele estava estudando a rotina da família? Também foi descoberto que um dia antes do crime, ele alugou 2 carros e que quase 2 semanas depois ele ainda não tinha devolvido os carros. O Roger começou a ser tratado como principal suspeito, mas ninguém conseguia achar o homem. Evaporou. Foi aí que o Roger cometeu um erro amador demais para quem tinha cometido o crime perfeito, né? Ele estava embarcando em um voo, usando uma identidade falsa, quando eu só posso supor que ele esqueceu o que tinha dentro da própria mala dele. Isso porque quando ele passou a mala pelo raio-x, um alarme disparou. E aí ele se ligou da cagada que ele tinha feito. Dentro da mala tinha 2 pistolas, munição do mesmo estilo que tinha sido usado no assassinato da Doris, e também tinha uma fita cassete, além de coisas como peruca, óculos e outras coisas para criar um disfarce. Antes da segurança do aeroporto conseguir fazer alguma coisa, o Roger saiu correndo igual um louco desvairado, largando a mala e tudo para trás, e ele conseguiu fugir. Depois de desaparecer novamente por alguns dias, o Roger foi preso em Las Vegas ao tentar fazer o check-in num hotel usando uma identidade falsa. Só que essa identidade era de péssima qualidade, a recepcionista viu que era falsa na hora e acabou ligando para a polícia. O Roger ficou na prisão por um tempo, até que os policiais conseguissem descobrir quem era aquele homem. Foi então que a delegacia do Texas ficou sabendo que ele estava lá e extraditou ele pro Texas. Também foram descobertos na sua mala que ele estava tentando entrar no hotel com um monte de maço de dinheiro, com um total de $62 mil. Mas o mais intrigante era um papel com várias anotações suspeitas. Tinha um que dizia assim: código do portão, um outro que falava código do alarme das portas. Ainda tinha um passo a passo, como se fosse um manual de como cometer o crime. Estava escrito assim: deixe o cachorro sair, espere na cozinha, a pessoa chega em casa, atire para matar imediatamente. Se ela tiver com uma das meninas, não faça nada e saia pelos fundos. Deixe a porta dos fundos aberta como um sinal de que executou
executou o plano. Olha que bizarro. Também tinha um outro papel com alguns valores anotados. Parecia que era um pagamento por alguma coisa que ia ser feita. Também tinha anotações do que fazer depois do crime. Uma das anotações dizia assim: eu vou apontar você como o principal suspeito quando a polícia me perguntar. E logo após tinham dicas de como responder no interrogatório quando eventualmente a polícia prendesse o Roger. A polícia também testou o dinheiro encontrado nas malas do Roger e foi encontrada a impressão digital do Bob nas notas. Olha só. Agora vocês lembram daquela fita cassete que tinha ficado lá pra trás no aeroporto dentro daquela mala que ele largou pra lá, né? Então, aquilo parecia ser uma gravação feita escondida pelo próprio Roger, talvez pra servir como um seguro ou um possível motivo pra extorsão no futuro, né? Só que a qualidade da gravação era péssima. Mas mesmo assim dava pra identificar algumas falas e nela 2 homens discutem vários cenários. Dá pra escutar um deles falando dos códigos de como desativar os alarmes da casa, além de que um deles diz sobre como matar a Doris e que o tiro era para ser certeiro porque ele não queria que ela sofresse. O outro homem pergunta se era para bagunçar a casa para fingir que era um roubo. O homem pergunta se podia roubar o anel de casamento do corpo dela, já que era de diamante e valia, ó, uma fortuna. O primeiro homem diz que não se importa, contanto que não precise cortar o dedo dela fora. Eles também discutem como e onde trancar o cachorro da família. E o primeiro homem dá dicas de como chamar o cachorro a área de serviço. Ou seja, o cara conhecia a casa e o cachorro muito bem, né? Com essas novas informações, em outubro daquele ano, Bob e Roger foram presos pelo assassinato da Doris. Os investigadores acreditavam que aquela segunda voz na fita era sim do Bob e que ele estava contratando o próprio irmão para matar a esposa. Meu Deus. Eles acreditavam que esse jeito tranquilo que o Bob estava lidando com o divórcio era na verdade tudo fachada. E ele estava fazendo tudo isso só para manter as aparências. Tanto que no dia 11 de abril, o Bob fez uma mega festa com a High Society toda para comemorar o aniversário de 46 anos da Doris. Amigos e presentes falaram que os dois estavam super bem durante a festa e que eles tiveram até a impressão que eles tinham se acertado e até mesmo cancelado o divórcio. Só que poucos dias depois dessa festa, Doris foi assassinada brutalmente em casa. Quanto ao motivo do crime, os investigadores acreditavam que o Bob estava com medo que o divórcio acabasse expondo os seus negócios ilegais para a Receita Federal. Isso porque depois que ele concordou em dividir aqueles 3 milhões de um cofre lá com a Doris e mais alguns bens que ela tinha pedido, algumas amigas da Doris começaram a colocar na cabeça dela que com certeza ele estava escondendo muito mais dinheiro em muitos outros lugares e que ela tinha direito a muito mais no divórcio, até porque pelo seu negócio ser totalmente ilegal, nada era registrado e grande parte da fortuna dele era, ó, dinheiro. A Doris acabou contratando um advogado especialista em divórcio que estava pressionando e descobrindo que as amigas estavam certas sim, que o Bob tinha muitas outras contas e cofres espalhados por vários bancos com muitos e muitos milhões escondidos. O Bob achou que se a Doris continuasse pressionando, ele ia acabar sendo pego. Então ele decidiu que a melhor solução era matar a esposa e para isso ele contratou seu próprio irmão. Mas essa versão dos policiais estava sendo difícil de provar, principalmente porque enquanto aguardava preso o seu julgamento, o Roger se deletou na cela e deixou uma carta dizendo que ele tinha feito tudo aquilo sozinho e seu irmão não tinha nada a ver com isso, que ele matou a Doris para se vingar do irmão e que o Bob era inocente. No julgamento do Bob, ele contratou os melhores advogados que o dinheiro pode pagar. E o foco deles era provar que a voz na gravação não era do Bob. Como a qualidade da gravação era péssima, um expert foi contratado e ele afirmou que tinha 80% de chance daquela voz não ser do Bob. Os promotores alegavam que só podia ser ele. Afinal, quem mais ia saber os códigos dos alarmes da casa? Daria dica de como lidar com o cachorro, além de se preocupar que o tiro fosse certeiro para que a vítima não sofresse. Só podia ser alguém próximo da vítima, né? O júri acabou ouvindo a gravação também, o que só causou ainda mais confusão. Realmente era muito difícil de entender as palavras ou identificar a voz do Bob. Suas filhas gêmeas também testemunharam a favor do pai, falando que não reconheciam a voz dele na gravação, além de que pequenos detalhes, como por exemplo, o homem fala prender o cachorro na área de serviço, mas o pai chamava aquela área de lavanderia. A defesa também afirmou que tinham 2 atiradores por causa do número de tiros disparados, além de que o Roger tinha alugado 2
carros. Provavelmente um para ele e o outro pro outro assassino. E que esse outro assassino era o homem da gravação. Além, claro, da própria carta do Roger inocentando o irmão e alegando que ele fez tudo aquilo para se vingar. Os investigadores não conseguiram achar mais nada que ligasse o Bob ao Roger nos dias e nos meses que antecederam o crime. Não teve nenhuma ligação ou encontro em qualquer lugar entre os dois. Por causa de todas essas dúvidas, depois de 8 longos dias de julgamento, Bob foi considerado inocente de todas as acusações. Só que depois que o Bob saiu livre, leve e solto, agentes federais começaram a investigar imediatamente ele pelos crimes de sonegação de imposto, conspiração e posse ilegal de arma. Ele estava aguardando a investigação em liberdade, só que ele sabia que mais cedo ou mais tarde, os agentes do FBI iam descobrir todas as suas falcatruas e ele ia ser preso. Não pelo assassinato, mas por outros crimes. Por isso, ele acabou comprando um passaporte falso e tentou fugir para a Europa. Ele conseguiu embarcar, mas quando ele pousou na Holanda, os agentes da imigração perceberam que o passaporte era falso e prenderam ele lá. Ele acabou sendo extraditado de volta para os Estados Unidos. E em 2004, ele foi condenado pelos crimes de fraude de imposto e também por usar passaporte falso. Ele pegou 8 anos de prisão e foi solto em 2012. Desde que saiu da cadeia, o Bob simplesmente sumiu. Ninguém sabe onde ele tá, mas é especulado que ele se mudou para Grécia. Por seu pai ser grego, é mais fácil ele conseguir cidadania por lá. Mas e o que você acha? Você acha que ele encomendou a morte da própria esposa e conseguiu sair ileso desse crime? Ou que ele realmente era inocente nessa história? Conta aqui nos comentários já o que vocês acharam. E é isso, pessoal. Gostou da história? Bem doido, né? Já deixa aí seu like, comenta e compartilha para quem gosta dessas coisas doidas. Fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!